Manhã Diversa de volta, agora são 10 horas e 28 minutos. Nos últimos anos, a inteligência artificial tem se consolidado como uma das áreas mais promissoras e revolucionárias da tecnologia. Com seu rápido desenvolvimento e inúmeras aplicações, a IA está transformando significativamente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. E para você que está assistindo o nosso programa ter uma ideia, tudo isso que a Mari acabou de falar foi sugerido pelo ChatGPT, uma inteligência artificial que reproduz a escrita humana. Impressionante, né? Mas será que essas tecnologias vão substituir o trabalho de uma pessoa? E como usá-las a nosso favor? Quem ajuda a gente nessa missão é Rodrigo Nascimento, CEO da Buscar ID. Bom dia, Rodrigo. Obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, Mariana. Bom dia, Bárbara. Obrigado pelo convite. Vamos começar o nosso bate-papo falando exatamente sobre os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho. Bom, a inteligência artificial no mercado de trabalho ela está bem presente atualmente em praticamente todas as áreas. Para você ter uma ideia, né, uma pesquisa que foi realizada pela empresa Opinion Box mostrou que 36% das pessoas utilizam diariamente alguma inteligência artificial. Seja essa inteligência artificial, um chat GPT ou alguma outra inteligência que muitas vezes a gente utiliza e nem sabe, né, que existe uma inteligência artificial por trás. Então, por exemplo, uma simples busca no Google ou até mesmo no YouTube, por trás daquele resultado, existem vários algoritmos de inteligência artificiais atuando justamente para entregar o melhor resultado. Nas redes sociais, exatamente a mesma coisa. Então, de fato, o impacto que a gente está tendo já não é de agora, para ser bem sincero, né? Já é de alguns anos. Então, a primeira vez que eu trabalhei com uma inteligência artificial, e a gente pode dizer que já era mais disseminado, digamos assim, foi em 2014. Então, muitos serviços que a gente utiliza hoje em dia já são uma inteligência artificial, mas a gente nem imagina, né? Como eu falei, o Google, o YouTube, agora muito forte o ChatGPT, né? Então, de fato, isso é um caminho, eu diria que pelo ChatGPT já é um caminho mais do que sem volta, a gente precisa se adaptar de fato. Você já deu aí o exemplo das ferramentas de busca, do YouTube, até mesmo das redes sociais, mas que outros exemplos a gente pode dar de utilidades, né, que as inteligências artificiais têm para além do profissional no nosso dia a dia, né, na nossa vida cotidiana, seja de forma mais passiva e de forma mais ativa, né, que a gente tem mais ciência de que a gente está lidando ali com uma inteligência artificial? Cara, então, a gente tem muitas formas hoje na utilização, já existem vários cases, e eu vou ficar um pouquinho mais no ChatGPT, porque ele acaba sendo muito mais utilizado pelas pessoas, mas muita gente está trabalhando dieta. Então, pergunta o ChatGPT qual que é a melhor dieta de acordo com aquele corpo que a pessoa tem, com o que ela gosta. Então, muita gente está fazendo receita, utilizando as inteligências artificiais para criar novas receitas. Basicamente, elas colocam os ingredientes que tem ali e a inteligência artificial, no caso, ela faz de fato ali uma nova receita, cria uma forma de fazer um novo alimento, uma nova forma de alimentação. Outras pessoas também têm utilizado para criar treinos para academia, treinos de corrida. Então, as inteligências artificiais elas têm trabalhado muito forte nisso. E por incrível que pareça, já existem muitos treinamentos de ChatGPT e outras inteligências artificiais para que a pessoa simplesmente converse com a inteligência artificial. Você pode pensar, poxa, como assim conversar com a inteligência artificial? É literalmente isso. Hoje, para quem não utilizou o ChatGPT ainda, confesso eu que trabalho com tecnologia há mais de 20 anos, né? Já sabia que esse momento ele iria chegar, mas quando chega a gente assusta, né? Então, hoje você consegue ter quase que uma conversa quase como um ser humano. Eu já fiz vários testes com o GPT, e realmente as respostas que ele traz para a gente assim, confesso que eu mesmo fiquei assustado quando eu comecei a usar lá em 2017, 2018, e agora com o chat, então, nem se fala. E, Rodrigo, você comentou essa questão das dietas e etc. É bacana que a própria plataforma, ela também mostra a importância de buscar um auxílio profissional, né? Sempre ali embaixo tem aquele asterisco, mas é indicado a busca, né, por um profissional da área e etc. Então, é bacana que essa conscientização, a própria plataforma, o próprio mecanismo, né, ele coloca também. E voltando a falar de mercado de trabalho, né? Quais são, assim, as principais profissões, as principais áreas que estão utilizando inteligência artificial? Então, também de acordo
existem vários estudos que estão saindo nesse momento, estudos, pesquisas sobre inteligências artificiais, o impacto dela e tudo mais. E também um estudo que foi trabalhado pela Opinion Box mostrou que 33% dos respondentes estão utilizando para tecnologia e tecnologia da informação. Então, esse mercado, com certeza absoluta, talvez seja o mais impactado atualmente, porque hoje, para você ter uma ideia, aqui mesmo na Buscar ID, a gente, às vezes, utiliza o ChatGPT, principalmente, que é o mais comum aqui para a gente, para desenvolver alguns códigos de programação. Então, a gente, ao invés de tentar encontrar um determinado erro, alguma coisa do tipo, a gente coloca aquele código e ele traz para a gente uma possível solução. Então, a gente consegue agilizar muito mais. Uma outra área muito forte que está trabalhando, porque a parte processual, né, de processos, metodologias, etc., isso é muito bem utilizado por inteligências artificiais, administrativo financeiro. Então, é uma outra área que tem utilizado bastante e, claro, né, como no nosso caso aqui no Buscar ID, também em marketing, atendimento ao cliente, vendas, etc., também são áreas que têm utilizado bastante, não apenas o GPT, né, o chat GPT, mas também outras inteligências artificiais que, de fato, têm contribuído muito para a produtividade de qualquer profissional hoje no mercado. Olha, você que está assistindo a gente aí de casa, está com alguma dúvida nesse assunto sobre inteligências artificiais, o impacto disso no mercado de trabalho, aproveita e já manda para a gente pelo WhatsApp, pelo Instagram, YouTube, tem QR Code na tela para você escanear, então participe desse bate-papo com a gente. E agora eu quero saber um pouco sobre as vantagens, né, os benefícios da utilização da inteligência artificial no mercado de trabalho, porque a gente realmente, quando fala em inteligência artificial, algumas pessoas já até arrepiam, né, pensando, vou ser substituído, enfim, mas vamos começar falando dos benefícios, de que formas que a gente pode usar essas tecnologias a nosso favor durante o nosso dia a dia no trabalho e no mercado de trabalho como um todo. Legal, Mariana, são vários os benefícios, né? Acho que talvez o principal deles é a produtividade. Então, só para vocês terem uma ideia, né? A gente começou já a usar o ChatGPT em novembro do ano passado, aqui no Buscar ID, de forma diária. Então, a gente usa o ChatGPT hoje quase como uma busca no Google. E eu, Rodrigo, hoje, eu tenho uma economia no mínimo de 2 dias da minha semana utilizando o ChatGPT. E algumas outras inteligências artificiais também. Então, acho que um dos principais pontos é produtividade. Uma outra coisa que eu acho que é muito interessante também, e a gente tem visto isso em vários estudos, é em automações de tarefas que são muito repetitivas. Então, vamos supor que você chega no seu trabalho todos os dias e, no nosso caso, é muito comum isso, no marketing, que você cria um relatório de como foram os resultados do dia anterior. Tá, legal, você vai gastar ali 20 minutos, 30 minutos. Hoje, não apenas uma inteligência artificial, mas uma simples automação, você consegue trabalhar e, em segundos, de forma literal, você tem ali o que você fazia em 20, 30 minutos, né? Então, eu estava até em podcast há algumas semanas e um processo de 3 meses de uma empresa foi reduzido em 3 dias por conta de inteligências artificiais. Porque a agilidade em lidar com dados, em lidar com novas tecnologias é muito maior do que com o ser humano. Então, outros benefícios também, criação de texto, criação de imagens, né? Hoje existem inteligências artificiais como o próprio Midjourney, que é o mais famoso atualmente. Você simplesmente, com algumas palavras, consegue criar imagens incríveis, super perfeitas, e pedindo, obviamente, ali, né, a inteligência artificial para criar. Então, acho que esses são os principais benefícios que a gente tem hoje. Ganho de tempo, se a gente for resumir em uma única coisa. A gente falou agora, né, desses benefícios, dessa forma de otimizar, mas também quais são os desafios com essa implementação, Rodrigo? Então, esse é um ponto que é bem interessante a gente trazer, porque um dos pontos mais desafiadores que a gente tem hoje é justamente se adaptar à tecnologia. E não estou falando tecnologia apenas de inteligência artificial. Então, tecnologia digital, poxa, se a gente for pensar, vamos pegar 15 anos. Há 15 anos a gente não tinha WhatsApp. A gente não tinha iPhone praticamente. O iPhone estava lançando, né? Um smartphone estava sendo lançado. Então, a gente precisou se adaptar ao longo do tempo em ter um smartphone, entender que esse smartphone ele seria benéfico para a gente no nosso dia a dia, ele economizaria muito o nosso tempo. E hoje, os grandes desafios, né, que a gente tem, de fato, com a inteligência artificial é a agilidade de evolução que a gente tem em todos os cenários.
Então, quando a gente tem uma evolução tão rápida, acaba sendo um pouco difícil a gente conseguir acompanhar e se adaptar na mesma agilidade, mas outros pontos muito importantes, né, que são importantes a gente trazer aqui, que é risco de plágio na criação de texto, criação de imagem, dados e resultados enviesados, né, porque uma inteligência artificial, ela é como se fosse uma criança. Então, você precisa ensinar e treinar essa criança da melhor forma possível. Se você treina ela com o seu viés, né, com o que você acredita, com o que de fato ali você realmente simplesmente tem as suas crenças, essa inteligência artificial ela vai se manter com essas crenças. E claro, a gente tem o que acontece com muita gente ainda tem medo, né? Eu vou perder meu emprego, etc. Não. Na realidade, da mesma forma que todos nós tivemos que nos adaptar com a digitalização, né, lá em 2005, 2010 e tudo mais, nós vamos precisar nos adaptar agora com esse tipo de tecnologia. Então, há 25 anos, a gente buscava informação apenas em enciclopédias, livros, algo físico. Hoje, a partir de 2005, 2003, ali nós tivemos o Google, então a gente começou a buscar no Google. Depois, agora, acho que essa nova fase é, de fato, saber perguntar para uma inteligência artificial para ela te entregar essa resposta o mais rápido possível. Então, os desafios, eu diria, muito da adaptabilidade e, claro, né, também essa parte muito do plágio, que realmente está muito em voga hoje, principalmente tratando de dados. Desafios e preocupações, né, afetam pessoas de várias áreas. Por exemplo, o surgimento de uma inteligência artificial capaz de criar vozes sintéticas, pouco diferentes das humanas, ameaça afetar locutores, dubladores e narradores de audiolivros. Ironicamente, eles alimentam todos os dias a tecnologia que pode tirar seu sustento. Olha só. Os profissionais da voz buscam estabelecer regras justas na competição com o concorrente que coloca um ponto de interrogação no futuro do segmento, a inteligência artificial generativa. Locutores, dubladores, narradores de audiolivros e até mesmo cantores veem com preocupação o avanço da tecnologia capaz de criar vozes sintéticas cada vez mais parecidas com as humanas e que põem em risco a profissão de cada um. A inteligência artificial generativa possibilita criar vozes usando um conteúdo existente sem intervenção humana. Isso permitiria, por exemplo, que no futuro a voz real de um ator ou cantor pudesse ser ouvida em vários idiomas, mas com a entonação de um dublador, que não participaria do processo. Estamos falando sobre um direito humano que é o de usar a voz sem o seu consentimento. Isso além do fato de você não ter nenhuma decisão sobre o direito de uso da sua voz ou a sua interpretação. Dessa forma, os profissionais da voz alimentam dia a dia, involuntariamente, uma tecnologia que, em um tempo não muito distante, poderá significar o fim de suas próprias carreiras. Embora as empresas de tecnologia continuem contratando intérpretes, muitos suspeitam que o objetivo seja o de apenas abastecer os arquivos. Não temos realmente respaldo legal. Não temos um respaldo legal que nos proteja desse tipo de coisa para aceitar esses trabalhos. Para frear o avanço, cerca de 20 sindicatos e organizações da Europa, Estados Unidos e América Latina criaram a organização Vozes Unidas, em tradução livre, que defende a criação de leis que harmonizem inteligência artificial e criação humana. Somos claramente uma organização pró-humana. Queremos que os humanos continuem dominando o mercado. Queremos usar essas ferramentas para nos ajudar e não que essas ferramentas nos usem. Na Argentina, já existe uma lei que limita o exercício da locução aos profissionais, enquanto no México foi apresentado um projeto de lei para regulamentar a tecnologia. Acho que hoje corremos um pouco contra o relógio para realmente regulamentar isso agora. A AFP entrou em contato com 6 empresas de serviços de voz sintética, mas não teve resposta. Enquanto isso, os profissionais alertam que o uso indiscriminado e desregulado da inteligência artificial pode extinguir um patrimônio artístico de criatividade que as máquinas não são capazes de gerar. Ou seja, a gente acabou de ver aí um mercado, né, em que os profissionais vão precisar se adaptar, né, Rodrigo? E falando exatamente sobre isso, sobre essa adaptação, quais são essas habilidades e competências que a gente vai precisar, de qualquer forma, desenvolver para estar ali dentro e atualizado do mercado de trabalho? E essa, inclusive, é a dúvida do Jordan Carvalho, nosso telespectador de BH.
Ele diz o seguinte: estou tentando voltar para o mercado de trabalho e quero me capacitar mais nestes temas, inteligência artificial, análise de dados. Por onde começar? Você indica algum material, evento? Legal. Bom, essa parte toda quais são as habilidades que a gente precisa, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai precisar saber perguntar. A gente hoje, como profissional, como pessoas, né, a gente pergunta muito para os nossos amigos e tudo mais, mas a gente agora precisa aprender a perguntar para essas inteligências artificiais. Da mesma forma que a gente teve que aprender a perguntar para o YouTube, perguntar para a rede social e perguntar também para um Google da vida, né? Então agora a gente precisa entender que as perguntas que a gente faz para essas inteligências artificiais, que a gente chama de prompts, né? Então o famoso prompt é justamente você criar de fato uma pergunta que você espere uma resposta, que você vai ter uma resposta da melhor forma possível. E aí uma habilidade que eu considero, alguns ainda estão considerando essa habilidade como uma profissão, mas eu não acredito muito nisso, é o que a gente chama de engenharia de prompt. Essa engenharia de prompt justamente é você saber perguntar para a inteligência artificial o que você quer, qual a resposta, né, que você quer para ele. Então, por exemplo, se a gente vai para uma inteligência artificial de imagens, eu vou criar um tipo de pergunta completamente diferente de uma inteligência artificial como o ChatGPT, porque a resposta, né, que ela vai te entregar, ela é diferente. Então, esse aprendizado ele é um dos pontos mais importantes. Sobre a análise de dados, sobre a pergunta do telespectador, a gente tem hoje vários cenários, né? Hoje a internet está bem inundada de informação sobre inteligência artificial, sobre dados, etc. Aqui na Buscar ID mesmo, né? A gente tem várias iniciativas. Uma delas é a Data Market Academy. Então, lá a gente tem alguns cursos de marketing por dados, a gente tem alguns cursos também de inteligência artificial que vão ser lançados agora, em agosto. E, por último, não menos importante, né? A gente tem um grande evento que vai acontecer aqui em Belo Horizonte também, dias 21 e 22 de setembro, no Expo Minas, aqui em BH, e a gente vai tratar exatamente sobre todos esses temas, inteligência artificial, tecnologia em marketing, visão de negócios e vários outros temas também, que a gente vai discutir, trazer profissionais, mais de 30 palestrantes do Brasil inteiro, para a gente discutir qual que é esse momento que a gente está vivendo, né, no mundo como um todo, dessas mudanças, desses desafios, e claro, das coisas muito boas também que a gente ganha com esse nível de tecnologia, com esse tipo de informação que a gente tem em mãos atualmente. Para a gente continuar o nosso bate-papo, vamos falar agora sobre distribuição de renda, de uma forma geral. De que maneira essa ferramenta vai influenciar nesse aspecto social também? Bárbara, eu imagino que ela vai influenciar, ela vai ter um impacto grande nos próximos anos e acredito até de forma rápida. Hoje mesmo, atualmente, né, existem várias pessoas já ganhando dinheiro, e muito dinheiro com inteligências artificiais. Então, a gente tem um tipo de tecnologia chamado AutoGPT, que são os autoagentes, melhor dizendo, e um deles é o AutoGPT, que você cria uma missão para essa inteligência artificial, e essa missão ela vai ser cumprida, ele não vai parar de trabalhar, de fato, de forma literal, ele não para de trabalhar enquanto ele não cumprir a missão que você passou para ele. Então, se vai ser enviar e-mails, se vai ser cumprir algumas tarefas rotineiras do seu dia a dia, ele vai fazer para você e isso gera dinheiro para as pessoas. Como é que isso gera dinheiro, gera renda para as pessoas? Existem diversas maneiras. Então, da mesma forma que o digital, ele começou lá em 2010, 2009, ali, ele começou a gerar renda de uma forma diferente para as pessoas, esse tipo de recurso, esse tipo de tecnologia, ele começa agora a transformar ou trazer um novo formato de geração de renda para qualquer pessoa. E aí vem muito do que a gente conversou há pouco tempo, né? No outro bloco, a gente tem que entender como é que essas tecnologias funcionam, a gente tem que aprender a perguntar para elas e até mesmo elas vão começar a sugerir para a gente novas formas de geração de renda ou algo do tipo. Então, o impacto, eu imagino que ele vai ser alto, mas de forma benéfica, né? Ou seja, vai ser bom para a gente, porque a gente vai conseguir ter mais produtividade e, consequentemente, muitas vezes até gerar uma renda um pouco maior do que a gente imaginava.
Não é à toa que existe o ditado que tempo é dinheiro, né? Quando a gente fala de otimização de tempo, a gente está falando aí também de otimização de renda. Mas agora vamos falar um pouquinho do outro lado da moeda, porque tem muita gente preocupada com essa questão da automatização e das funções que vão ser substituídas, né? Ou que correm o risco de ser substituídas com essa automação. Quais que a gente pode citar aqui, até para o pessoal ficar alerta e já começar a se preparar aí para essas mudanças? Legal, Mariana. Então, o que eu costumo dizer é muito complexo a gente trazer uma profissão ou outra, mas se você hoje, se a sua profissão, a sua função, melhor dizendo, ela é uma função em que você faz as mesmas coisas todos os dias e não tem muita diferença, cara, a probabilidade de você, né, essa função ela ser substituída por uma inteligência artificial ou até mesmo uma simples automação, porque são coisas um pouquinho diferentes, é muito alta. Né? Então, só que isso é um ponto bom também, porque aquilo que você faz todos os dias a mesma coisa, uma inteligência artificial ou uma automação pode fazer, o que vai permitir a você fazer outras coisas, né, de uma forma diferente. Então, todos nós, como seres humanos, como profissionais, a gente precisa evoluir. Então, o que a gente tem visto muito nos últimos 15 anos e 12 anos, né, principalmente com a evolução da tecnologia, e nesses últimos, talvez, aí, 12 meses, que aqui na Buscar-ID a gente tem trabalhado bastante, a gente tem visto que a parte estratégica, né, ou seja, a sua cabeça, o que você tem de melhor no seu corpo como um todo, a sua cabeça é o que vai mais ter valor daqui para frente. Se você tem um trabalho muito braçal, que você tem que ir lá pegar uma informação aqui, colocar numa planilha, se você faz a mesma coisa, a probabilidade disso, de ser substituído é de fato muito alta. Então, até saiu uma pesquisa, um estudo, melhor dizendo, do Fórum Econômico Mundial em maio, que trouxe algumas profissões ali que podem ser substituídas até 2027. Algumas delas são caixas de banco, funcionários dos Correios, gerentes de relacionamento. Claro que tudo isso vai de acordo com a realidade de cada região, de cada país, de cada situação. Mas essas são algumas das possibilidades e profissões e funções, melhor dizendo, que o Fórum Econômico Mundial trouxe para a gente, que tem uma possibilidade de ser substituído até 2027. E só um detalhe muito importante, quando a gente fala que vai ser substituído, não quer dizer necessariamente que essa profissão ela vai morrer. Agora, a forma como ela é feita hoje, ela vai ser alterada sem dúvida nenhuma. E, Rodrigo, como você colocou muito bem no bloco anterior, né, uma coisa que a gente tem que aprender até mesmo com essas inteligências artificiais é a perguntar, né? E você, nosso telespectador, que ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, que é tão novo, aproveita a oportunidade de ter a sua dúvida respondida ao vivo. Tem o nosso WhatsApp que está aparecendo aí na tela, QR Code, tem também a página no Instagram e através do YouTube você também consegue mandar a sua dúvida. Como fez a Tatiane Borges, que é de Barbacena, ela perguntou o seguinte: Rodrigo, quais dicas você dá para quem quer treinar o ChatGPT para entregar melhores resultados? Como fazer isso? E também foi uma das colocações, né, que você fez no bloco anterior, sobre a gente moldar, entre aspas, ali a ferramenta, colocando os nossos valores e as nossas crenças. Perfeito. Bom, a melhor forma, para quem ainda não acessou o ChatGPT, né, o ChatGPT é uma tela simples, que do seu lado esquerdo ele tem o que ele chama de chats, que cada chat ele cria um treinamento, vamos dizer assim, você pode treinar cada chat, e do lado direito ele tem a resposta, né? Como se fosse o Google. No Google você tem lá aquela caixinha que você pergunta e ele te traz os resultados. No ChatGPT você tem os chats. E a melhor forma de você treinar o ChatGPT, que a gente tem presenciado aqui nos últimos 8, 9 meses, é você trazer um contexto muito bom para o ChatGPT sobre o seu negócio, sobre a sua dúvida ou algo do tipo, e alimentar ele cada vez mais. Então, uma coisa que é muito bacana é, coloca o contexto que você tem, cria um texto, contextualiza o GPT muito bem, e depois você pode fazer para ele uma pergunta para ele do seguinte: me faça 10 perguntas para eu te treinar melhor sobre esse determinado assunto. E aí vai te fazer as perguntas e você vai responder essas perguntas e, consequentemente, vai alimentando o GPT, vai treinando ele até um ponto que ele fala, beleza, estou bem treinado, e você pode me fazer perguntas que você mais se interessar e tudo mais. Só que o ponto mais importante, não é porque o GPT vai te trazer uma conclusão, quer dizer que aquilo acabou. Esse treinamento, ele precisa ser constante. É igual um ser humano. Então, o ser humano, ele tem que aprender sempre.
o GPT é a mesma coisa. E o mais importante, talvez uma das coisas que eu vejo as pessoas mais errando, né, no treinamento ali do GPT, é colocar vários assuntos dentro de um mesmo chat. Não faça isso. Coloca assuntos diferentes em cada chat. Então, um chat X vai ser um assunto X, o chat Y vai ser o assunto Y, e aí você vai desenvolvendo aqueles chats com a inteligência do GPT por trás e, obviamente, você vai tendo respostas muito mais precisas. Excelente. A nossa telespectadora querida, Débora de Barra Mansa, falou que está trabalhando mais ligadinha no Manhã Diversa. Débora, muito obrigada pela sua audiência. E agora vamos falar um pouquinho das empresas, né? Como que elas estão se preparando, né, para essa integração da inteligência artificial nos processos de trabalho e para as que ainda não estão fazendo isso, né? Como fazer? Legal. Então, muitas empresas ainda não estão se preparando tão bem. Lógico, existem as exceções, como são as empresas de tecnologia, né? Enfim, mas a grande maioria a gente vê ainda que não está se preparando. E a gente vê que numa pesquisa também realizada que mostrou que 67% dos profissionais, né, eles concordam que se eles não aprenderem sobre usar a tecnologia ou usar a inteligência artificial, eles podem ficar em desvantagem no mercado de trabalho. Se os profissionais acreditam nisso, empresas são feitas de profissionais. Cara, então se o profissional não se atualiza, a empresa naturalmente ela não vai se atualizar. E vice-versa, né? Se a empresa não se atualiza, muitas vezes o profissional ele não se atualiza. Então, a melhor forma de se preparar é trabalhando e testando essas inteligências artificiais que estão muito mais acessíveis atualmente. Então, a gente já está falando muito sobre o GPT, ela é uma inteligência artificial super acessível, que tem um acesso gratuito, que você pode ir lá e testar. Não vai ter problema nenhum se você, entre aspas, errar. Né? A gente até considera que não existe erro nesse sentido. O que de fato existe ali é a não tentativa. Então você vai lá no Midjourney, que é uma forma completamente diferente de usar o GPT, que é por um chat, mas você tem outro tipo de acesso e tudo mais, e você consegue utilizar. Então, assim, a preparação dessas empresas ainda, a gente vê que elas não estão se preocupando, digamos assim, ainda de uma forma, da minha visão, que deveriam se preparar. E tem um ponto que eu trouxe também no outro bloco, que é qual que é o grande ônus, né, das empresas não se prepararem? É porque está tudo muito mais rápido. Se está tudo muito mais rápido, essa evolução ela vai ser infinitamente mais rápida. Então, a gente nós temos aí 6 meses, né, ainda para 2023 acabar. Até final de 2023, a evolução, sem sombra de dúvida nenhuma, vai ser exponencial. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos falar aqui do GPT, né? A gente iniciou janeiro com o GPT 3.5, que é uma versão, que ele tinha lá alguns bilhões, que a gente chama de parâmetros, que é para justamente entregar essa resposta e tudo mais. 3 meses depois do lançamento do 3.5, eles lançaram 4.0, com alguns trilhões de parâmetros a mais do que já existia. Só para vocês terem uma ideia em relação ao nível de evolução que a gente está tendo em tão pouco tempo. Falando sobre essa evolução extremamente rápida, né, do chat GPT, é a pergunta do Pedro Medeiros, de Barbacena. Ele quer saber se o chat GPT pode ser uma ameaça ao Google. Olha, muito legal essa pergunta. Muitas pessoas têm feito a pergunta para mim também nos últimos 6 meses, porque eu amo a Google, acho super legal todas as soluções, e sendo muito sincero, eu acho que nos últimos 23 anos, né, que a Google é muito famosa e etc., ela é a primeira vez que eu vejo que sim, eles estão ganhando um concorrente de peso, tá? Mas ainda muito incipiente, algo muito novo, mas pela primeira vez eu realmente enxergo que a Google ganhou um grande concorrente e pode ser sim uma ameaça para pelo menos a gente dividir o nosso tempo nas pesquisas. Eu mesmo, por exemplo, tenho usado muito mais o GPT do que a Google. Agora vamos falar de oportunidades. Quais aí novas oportunidades de carreira estão emergindo aí, surgindo, relacionadas à inteligência artificial ou impulsionadas por elas? Então, isso é muito legal, porque eu acho que eu sou uma pessoa extremamente otimista e gosto muito desse lado otimista, mas a gente tem muitas oportunidades. Como eu falei, poxa, você imagina o que é você pegar suas 44 horas semanais de trabalho e conseguir reduzir essas 44 horas em 35 horas semanais.
Poxa, quer dizer que então você vai ficar ali essas horas restantes sem fazer nada? Não necessariamente, mas você pode, talvez sim, ler um livro, assistir um filme ou algo do tipo e ser muito mais produtivo. Então tem várias novas profissões surgindo, mas eu acho que um ponto mais importante, existem novas formas das profissões atuais sendo trabalhadas. Eu acho que é aí que está o grande pulo do gato. Não necessariamente você ter uma nova profissão ou algo do tipo, como, por exemplo, as principais profissões, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, são analistas e cientistas de dados, especialistas em Big Data, analistas de Big Business Intelligence. Legal, isso é muito bacana, mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas não tem ideia do que é isso. Mas a gente pode mudar a forma como a gente trabalha atualmente a nossa função ou a nossa profissão, que é esse de fato vai ser o principal impacto que a inteligência artificial vai trazer para a população, para a sociedade como um todo. Então, no nosso caso aqui mesmo, o que a gente fazia de processo, né? A gente tinha aquele processo bonitinho em vários cenários aqui na empresa. O que a gente fazia ali em 2 semanas, 3 semanas, nós estamos fazendo em 1 hora, 2 horas. Pelo simples fato de ter um volume muito maior de informação sendo processada em tão pouco tempo por uma inteligência artificial. Então, o ser humano hoje, a gente viu agora há pouco sobre a questão ali dos profissionais, né, que são dubladores e tudo mais. Isso, de fato, tem que ter uma regulamentação? Legal, tem que ter. Mas é óbvio que é muito mais rápido uma inteligência artificial criar algo do tipo do que, de fato, ali ter pessoas trabalhando em cima. Então, eu acho que o principal impacto ali é a gente entender quais são as novas formas que a gente pode trabalhar dentro da nossa profissão, da nossa função.